já parou para pensar que aquilo que enfeita o seu jardim pode estar te envenenando aos poucos? Em meio às folhas verdes, às flores coloridas e ao cheiro de terra molhada, existe um lado oculto da natureza que quase ninguém conhece. São plantas comuns, presentes em quintais, calçadas, praças e até escolas, mas que carregam venenos potentes o suficiente para causar alucinações, queimaduras, paralisia e até a morte. Elas não estão em florestas remotas, nem escondidas em matas fechadas. Estão a poucos passos da sua porta de casa. Neste vídeo, você vai conhecer as 5 plantas mais venenosas que vivem disfarçadas como enfeites de jardim. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para um jardim da mesma forma. Número 1. Espirradeira. A flor mortal que você pode ter no jardim sem saber. À primeira vista, ela parece inofensiva. Uma planta com flores lindas, vibrantes e perfumadas, que embelezam jardins, praças calçadas pelo Brasil. Mas por trás dessa aparência encantadora, esconde-se um dos organismos mais letais do mundo vegetal. Estamos falando da espirradeira, também conhecida como oleandro, Nerium oleander. A espirradeira é nativa das regiões do Mediterrâneo, norte da África e sul da Ásia. No entanto, por sua resistência e beleza, foi trazida para o Brasil e se espalhou amplamente como planta ornamental. Hoje, ela é encontrada com facilidade em jardins públicos e privados, muitas vezes sem que os próprios donos saibam do perigo que estão cultivando. Essa planta é um arbusto que pode atingir até 5 metros de altura. Suas folhas são longas, estreitas e de um verde escuro vibrante. As flores podem variar em cores, rosa, vermelha, branca ou amarela, e exalam um perfume adocicado. Tudo nela parece convidativo, até que você descubra o que acontece com quem se aproxima demais. Todas as partes da espirradeira são altamente venenosas: folhas, flores, galhos, sementes, raízes e até mesmo a seiva leitosa que escorre quando um galho é quebrado. Seus principais compostos tóxicos são os glicosídeos cardíacos, como a oleandrina e a neriantina. Esses compostos atuam diretamente no coração, interferindo no ritmo cardíaco e podendo causar fibrilação ventricular, um tipo de arritmia fatal. A ingestão, mesmo que mínima, pode provocar sintomas graves: náuseas intensas, vômitos e diarreia com sangue, dor abdominal severa, confusão mental e tontura, ritmo cardíaco lento ou irregular, colapso cardíaco e, em casos graves, morte. O mais assustador: apenas uma folha pode ser suficiente para matar uma criança ou um animal de pequeno porte. O simples contato com a seiva pode causar dermatite, ardência ou irritação nos olhos. Brincar com galhos quebrados ou cortar a planta sem proteção pode ser perigoso, especialmente se as mãos forem levadas à boca ou aos olhos logo após. Relatos históricos mostram que, durante guerras antigas, soldados cozinhavam carne em espetos feitos com galhos de espirradeira, sem saber que estavam se envenenando lentamente. Na literatura médica moderna, há diversos casos documentados de intoxicação por oleandro. Em um dos mais famosos, uma família inteira sofreu intoxicação grave após usar folhas da planta para fazer chá, acreditando se tratar de uma erva medicinal. Por ser bonita, resistente à seca e de baixa manutenção, a espirradeira é muito usada em paisagismo urbano, principalmente em calçadas, canteiros centrais e jardins de condomínios. O problema é que nem sempre placas de alerta são colocadas, e muitas crianças ou animais de estimação podem ser vítimas do contato ou ingestão acidental. Há quem diga que a espirradeira já foi usada em envenenamentos premeditados, disfarçada em chás ou infusões. Inclusive, a planta aparece em algumas histórias folclóricas como a flor da morte, sendo associada a rituais antigos e lendas de bruxaria. Se você tem uma espirradeira em casa ou na vizinhança, reconsidere mantê-la por perto, especialmente se houver crianças ou pets por perto. A beleza dela engana, mas o perigo é real e mortal. Número 2. Comigo ninguém pode. A planta protetora que pode causar sofrimento silencioso. Ela é uma velha conhecida de quem gosta de plantas ornamentais. Está presente em milhões de casas, consultórios, recepções e jardins pelo Brasil. Suas folhas largas e manchadas de verde e branco são belas, exóticas e perigosas. Muito perigosas. Estamos falando da Comigo Ninguém Pode, nome popular da Diefenbachia, uma planta que carrega o misticismo da proteção espiritual, mas que, ironicamente, pode trazer risco real à saúde. Originária das florestas tropicais da América Central e América do Sul, a Diefenbachia é extremamente adaptável e resistente, o que explica sua popularidade como planta ornamental. No Brasil, tornou-se símbolo de planta de proteção, usada em entradas de casas, quintais ou varandas, principalmente por sua fama no candomblé e na umbanda como um escudo contra más energias. Suas folhas são grandes, largas, com padrões que variam entre o verde escuro e tons mais claros, muitas vezes com manchas brancas ou amareladas. Cresce bem à sombra e pode atingir entre 1 e 3 metros de altura, dependendo da espécie e do cuidado. Mas o que poucos sabem é que,
Por trás dessa beleza tropical, se esconde uma arma biológica natural altamente tóxica. Toda planta é tóxica: folhas, caule, raízes e seiva. Sua maior ameaça vem da presença de cristais de oxalato de cálcio, que estão concentrados principalmente na seiva leitosa que escorre quando uma folha ou caule é quebrado. Esses cristais funcionam como minúsculas agulhas de vidro, que penetram na mucosa da boca, garganta e olhos, provocando sintomas imediatos e intensos. A ingestão ou contato com a seiva pode causar ardência e queimação intensa na boca e garganta, salivação excessiva, inchaço da língua e dos lábios, dificuldade para engolir e falar, náuseas e vômitos. Nos casos mais graves, paralisia temporária das cordas vocais, dificultando a respiração. Em animais domésticos, como cães e gatos, o risco é ainda maior, pois a mastigação de folhas pode levar à intoxicação severa ou até à morte. Por sua aparência atraente e seu fácil acesso, é uma planta que costuma chamar a atenção de crianças pequenas. O toque na boca ou olhos após o contato com a seiva pode provocar dor intensa e danos oculares sérios. Há casos de internações de urgência por conta de inchaço da glote e risco de sufocamento. O nome Comigo Ninguém Pode vem do folclore popular. Acredita-se que a planta tem a capacidade de afastar inveja, mal-olhado e energias negativas. Por isso, muitas pessoas a colocam na entrada de casa ou no quintal, muitas vezes sem saber o perigo que estão cultivando. Em algumas culturas antigas, há registros de que a planta foi usada como forma de tortura. Em prisioneiros ou traidores, pedaços da planta eram colocados na boca, provocando um inchaço tão grande que a vítima perdia a capacidade de falar, daí o apelido popular em alguns lugares de planta do silêncio. Nunca toque na planta sem luvas, especialmente ao podar ou mudar de vaso. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Não esfregue os olhos após o manuseio. Em caso de contato com mucosas ou ingestão, procure atendimento médico imediatamente. A Comigo Ninguém Pode representa perfeitamente o paradoxo entre o belo e o mortal. Uma planta que encanta com sua aparência e protege segundo a crença popular, mas que pode machucar, e muito, quem se aproximar sem cuidado. Ela é a guardiã dos jardins que, ao invés de afastar apenas más energias, pode acabar afastando também a saúde e a segurança de quem a cultiva por desconhecimento. Número 3. Tinhorão. A planta belíssima que esconde uma ameaça dolorosa. Imagine uma planta que parece ter saído de uma pintura abstrata. Suas folhas são como pinceladas de verde, rosa, vermelho e branco. Ela chama a atenção em qualquer ambiente e é frequentemente usada para dar vida e cor a jardins, varandas e vasos internos. Mas por trás de sua aparência artística, se esconde um inimigo invisível, perigoso, tóxico e surpreendentemente comum. Estamos falando do tinhorão, também conhecido como caládio. O tinhorão é nativo da Amazônia brasileira e de outras regiões tropicais da América do Sul. Seu habitat natural são áreas sombreadas e úmidas das florestas, mas ele foi adotado no paisagismo de forma intensa graças às suas folhas de cores vibrantes e formatos exóticos. As folhas podem ter tons que vão do verde ao vermelho sangue, passando por branco, rosa e lilás. Isso fez com que a planta ganhasse dezenas de nomes populares, como asa de anjo, coração de Maria e caládio. É comum encontrá-la em canteiros, vasos e jardins verticais, inclusive dentro de casas e apartamentos. Porém, o que muitos ignoram é que o tinhorão não é apenas uma planta bonita, é uma planta venenosa. Assim como outras da família Araceae, como a Comigo Ninguém Pode. O tinhorão possui cristais microscópicos de oxalato de cálcio, que atuam como verdadeiras lâminas microscópicas. Esses cristais estão presentes em todas as partes da planta, especialmente nas folhas e no caule. Quando alguém mastiga ou ingere partes da planta, mesmo em pequena quantidade, esses cristais penetram nos tecidos da boca, língua, garganta e trato digestivo, causando dor intensa e inflamação imediata. O contato ou ingestão acidental pode provocar uma série de sintomas severos, especialmente em crianças e animais domésticos. Dor e queimação insuportável na boca e garganta. Inchaço dos lábios, língua e cordas vocais. Dificuldade de deglutição e respiração. Salivação intensa e náuseas. Vômitos e, em casos mais graves, edema de glote, que pode levar à sufocação. Além disso, o simples contato com a seiva ao podar ou manusear a planta pode causar dermatite de contato, com coceira, vermelhidão e ardência. Cães, gatos e até mesmo papagaios e tartarugas são vítimas frequentes de intoxicação por tinhorão, muitas vezes por curiosidade. Crianças também podem ser atraídas pelas cores vivas das folhas e acabar tocando ou levando a boca sem perceber o perigo. Mesmo que não seja fatal na maioria dos casos, os efeitos são extremamente dolorosos e sempre requerem atendimento médico imediato. Há registros em hospitais brasileiros de atendimentos de emergência por intoxicação com tinhorão. Em muitos deles, a origem da planta era doméstica, e o contato ocorreu por desconhecimento, um corte de poda sem luvas, um arranjo decorativo próximo de bebês, ou folhas mastigadas por animais.
Muitas pessoas sequer sabem o nome da planta e não fazem ideia do risco que ela oferece até que o acidente acontece. Em algumas regiões do Brasil, o tinhorão carrega simbolismos contraditórios. Para alguns, ele é considerado um símbolo de beleza e renovação. Para outros, traz má sorte, talvez pela sua ligação silenciosa com o sofrimento físico. Curiosamente, seu nome popular tinhorão é o mesmo de um famoso crítico musical brasileiro, o que costuma gerar confusões engraçadas, mas perigosas, em buscas na internet. Se você cultiva tinhorão ou pretende ter essa planta em casa, siga estas recomendações. Use luva sempre que for podar ou replantar. Mantenha a planta fora do alcance de crianças e animais. Evite o contato direto com os olhos e mucosas. Em caso de ingestão ou contato acidental com a seiva, procure um pronto-socorro imediatamente. O tinhorão representa perfeitamente a dualidade da natureza. Ele encanta com sua aparência única, mas castiga com dor quem o trata com descuido. É um lembrete de que nem tudo que parece inofensivo realmente é. Seu jardim pode ser mais perigoso do que parece, e o maior risco pode estar justamente na planta mais bonita do canteiro. Número 4. Hortênsia. A flor romântica com um segredo mortal. Imagine um jardim florido, ao entardecer, com grandes bolas coloridas de flores azuis, rosas e lilazes. Um cenário digno de filme romântico, de casamento no campo ou passeio em família. Agora, imagine que essa beleza toda esconde um veneno perigoso o suficiente para matar silenciosamente, e que muitas pessoas, sem saber, cultivam essa ameaça em seus quintais. Estamos falando da hortênsia, uma planta encantadora à primeira vista, mas que guarda um segredo químico capaz de transformar um simples buquê em um perigo letal. A hortênsia é nativa do leste da Ásia, especialmente do Japão, China e Coreia. Chegou à Europa no século XVIII, posteriormente, espalhou-se pelo mundo como planta ornamental. No Brasil, encontrou clima ideal em regiões serranas e subtropicais, como Campos do Jordão, SP, Gramado, RS, e Petrópolis, Rio de Janeiro, onde se tornou símbolo paisagístico, inclusive atraindo turistas por sua beleza vibrante. Mas poucas pessoas que param para fotografar um canteiro florido sabem que estão diante de uma planta tóxica e potencialmente fatal. A hortênsia tem folhas largas, verdes e dentadas, mas sua grande marca registrada são as inflorescências em formato de pompom, que podem ter diferentes cores, do branco ao azul, do rosa ao violeta. O que define essa coloração é o pH do solo. Em solos ácidos, as flores tendem ao azul, em solos alcalinos, vão para o rosa. Essa característica fascinante reforça seu apelo estético. Mas essa mesma flor que encanta com delicadeza esconde compostos químicos potentes. Todas as partes da planta, folhas, caules e flores, são tóxicas. O grande vilão aqui é um grupo de compostos chamado glicosídeos cianogênicos, especialmente hidrogenina e amidalina, que, quando metabolizados pelo corpo, se transformam em cianeto de hidrogênio, sim, cianeto, o mesmo veneno usado em execuções químicas e conhecido por sua ação extremamente letal. A ingestão de partes da planta pode provocar sintomas que surgem de forma rápida, dependendo da quantidade. Náuseas e vômitos. Suor excessivo. Dificuldade para respirar. Convulsões. Confusão mental. Palpitações cardíacas. Em casos severos, colapso do sistema respiratório e morte por asfixia celular. Isso ocorre porque o cianeto inibe a capacidade do corpo de utilizar oxigênio nas células, levando a uma asfixia interna mesmo que a pessoa esteja respirando normalmente. Como é uma planta comum em jardins domésticos, festas e decorações florais, a hortênsia está frequentemente ao alcance de crianças e animais de estimação. Por ter flores vistosas, é comum que crianças pequenas tentem tocá-la ou até provar suas pétalas, o que pode desencadear um quadro de intoxicação perigoso. Cães, gatos e até coelhos podem sofrer com sintomas graves após ingerirem folhas ou flores caídas. Casos reais e envenenamentos dolosos. Infelizmente, há registros de uso criminoso da hortênsia. Na década de 2000, na Alemanha, surgiram relatos de pessoas que tentavam extrair cianeto da planta para consumo recreativo, o que levou a casos de internação e até mortes. No Brasil, também existem registros de tentativas de suicídio e envenenamento acidental por ingestão da planta, especialmente entre adolescentes em áreas rurais. Em algumas regiões, a hortênsia já foi chamada de a flor do veneno escondido. Apesar de sua beleza, a hortênsia requer atenção redobrada. Evite deixar a planta ao alcance de crianças e animais. Não use flores frescas em enfeites de alimentos ou bolos. Use luvas ao podar ou manipular a planta por longos períodos. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. A hortênsia é o exemplo perfeito do perigo invisível que pode estar diante dos nossos olhos. Seu uso em arranjos florais de casamentos e festas pode parecer inofensivo, mas poucas flores carregam um risco tão sério de envenenamento letal quanto ela. Essa planta nos faz questionar: quantas outras ameaças silenciosas estamos cultivando, achando que são apenas beleza? Número 5. Coroa de Cristo.
a flor dos espinhos e do veneno silencioso. Imagine uma planta com espinhos afiados, folhas delicadas e pequenas flores de um vermelho intenso, que parecem gotas de sangue. Ela é conhecida por seu simbolismo religioso, ligada ao sofrimento de Cristo. Cultivada em jardins como símbolo de fé e proteção, a coroa de Cristo é uma das plantas mais simbólicas da natureza, mas também uma das mais perigosas quando tocada ou ingerida. Por trás da aparência modesta e da tradição espiritual, existe um sistema de defesa natural altamente tóxico que pode causar reações graves em humanos e animais. Uma planta sagrada, mas traiçoeira. A coroa de Cristo é nativa de Madagascar, mas foi trazida para a Europa no século XIX, posteriormente, disseminada pelo mundo inteiro. Seu nome está ligado à coroa de espinhos usada por Jesus durante a crucificação. Isso porque seus espinhos longos e curvados se assemelham à descrição bíblica da coroa imposta a Cristo. Muitos cristãos cultivam a planta como símbolo de sacrifício e resiliência. No Brasil, ela se tornou popular em jardins domésticos, cemitérios e entradas de igrejas. Mas sua relação com o sofrimento vai muito além do significado espiritual. Ela literalmente machuca quem ousa tocá-la sem cuidado. A planta é um arbusto suculento que pode atingir de 30 centímetros até 1,5 metros de altura, dependendo da espécie e do ambiente. Possui ramos densamente cobertos por espinhos pontiagudos e folhas pequenas que se destacam em meio ao caule espesso. Suas flores, na verdade, são brácteas coloridas, estruturas modificadas que parecem pétalas, normalmente em tons de vermelho, rosa ou amarelo. A aparência rústica e a resistência a climas secos fazem dela uma escolha comum em jardins tropicais, especialmente onde há pouco cuidado com rega. Toda planta é tóxica, mas seu principal perigo está na seiva leitosa, uma substância espessa, branca e altamente irritante, que é liberada sempre que a planta é cortada ou quebrada. Essa seiva contém compostos chamados de terpenos de éster de formol, substâncias que causam irritação severa na pele, olhos e mucosas. Além disso, a ingestão de qualquer parte da planta pode levar a sintomas intensos e perigosos, principalmente em crianças e animais domésticos. Sintomas de contato ou ingestão: contato com a pele ou olhos, vermelhidão intensa, coceira e ardência, inflamação e bolhas, queimadura química ocular, com risco de perda temporária ou permanente da visão, ingestão acidental, náuseas e vômitos, dor abdominal, diarreia, irritação da garganta e da boca. Em casos graves, desidratação, convulsões e distúrbios cardíacos. A gravidade dos sintomas depende da quantidade ingerida e da sensibilidade da pessoa. Crianças pequenas são especialmente vulneráveis. Cães e gatos são frequentemente intoxicados ao mastigar partes da planta. Os sintomas incluem salivação excessiva, vômitos, letargia e, em alguns casos, dificuldade respiratória. Como a seiva gruda nos pelos e nas mucosas, o sofrimento é prolongado e exige atendimento veterinário urgente. Se você cultiva essa planta ou deseja tê-la no jardim, fique atento. Sempre use luvas ao manusear ou podar. Evite o contato da seiva com os olhos. Mantenha longe do alcance de crianças e animais. Jamais queime partes da planta, pois a fumaça pode conter partículas tóxicas e causar irritações respiratórias. Em caso de contato acidental com a pele ou olhos, lave com água corrente por vários minutos. Se houver ingestão, procure um médico imediatamente. Apesar dos perigos, a coroa de Cristo continua cercada de simbolismos espirituais. Em algumas crenças populares, ela é usada como planta de proteção, sendo colocada na entrada de casas para afastar o mal. No entanto, ironicamente, ela própria representa um perigo físico real para os moradores. Outra curiosidade: algumas variedades foram cruzadas para criar plantas com menos espinhos e flores maiores, mas mesmo essas versões domesticadas ainda carregam o veneno em sua seiva. A coroa de Cristo nos lembra que a natureza pode ser ao mesmo tempo bela, sagrada e letal. Seu simbolismo religioso, suas cores vivas e sua resistência climática fazem dela uma planta fascinante. Mas seu toque é um lembrete de que a proteção, às vezes, vem com um preço. Afinal, o que é mais perigoso? Aquilo que nos parece assustador ou aquilo que se disfarça de flor? A natureza é linda, mas também é implacável. Essas plantas que parecem inofensivas carregam venenos silenciosos que já causaram tragédias reais, e muitas vezes, sem que ninguém desconfiasse. Elas nos mostram que o perigo nem sempre tem cara de vilão, às vezes, ele floresce no meio do jardim. Agora me conta, você já viu alguma dessas plantas na sua casa, no seu bairro, ou na casa de alguém que você conhece? Comenta aqui embaixo, porque isso pode ajudar muita gente a evitar acidentes, e pode até salvar uma vida. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque toda semana a gente traz histórias reais, bizarras e surpreendentes do mundo natural, sempre com aquele toque de mistério que você gosta. E lembra, às vezes, o maior perigo não está no escuro, mas no lugar mais bonito e iluminado do seu quintal. Até o próximo vídeo.